Tudo bom, pessoal? Vamos a mais um vídeo sobre redes de computadores, mais especificamente sobre endereçamento IP, né? Apenas uma introdução ao endereçamento IP, a gente vai ver alguns exemplos, lembrando sobre IPv4, né? Futuramente eu gravo um vídeo sobre endereçamento IPv6. Primeiro ponto, cada usuário da internet, né, vê a internet como uma rede virtual única, a qual todos os dispositivos estão conectados. Para que essa conexão possa ocorrer, o mecanismo de endereçamento universal deve ser adotado, permitindo a identificação de cada dispositivo. Esse endereçamento é feito via o endereçamento IP, que também é denominado endereços internet. O IP ele é um protocolo da camada de rede, tá? Da entrega de pacote não confiável, de melhor esforço e sem conexão. Melhor esforço significa que os pacotes que utilizam o protocolo IP, eles podem ser perdidos no seu envio, tá? E podem ficar fora de ordem ou mesmo serem duplicados. Mas o IP ele não se responsabiliza por essas situações, por ele tratar de situações essas situações ficariam, na verdade, a cargo, né, dos protocolos de camadas mais altas, como a que fica acima dele, camada de transporte. Então, sobre endereçamento IP, vamos lá. Para ser capaz de identificar um dispositivo na internet, cada computador recebe uma atribuição de um endereço, ou seja, endereço IP, ou endereço da internet, ou de internet. O endereço IP são números que identificam seu computador em uma rede. Então, é o endereço da rede, tá? E o número do computador nesta rede. Inicialmente você pode imaginar o IP como um número de telefone. Ele é composto por 4 bytes. E a convenção de sua escrita se dá por anotação decimal pontuada, tá? Ou seja, são 4 bytes, são 4 segmentos de 8 bits. Então, na verdade, são 32 bits, né? Mas nós utilizamos a notação decimal ali para facilitar sua representação. Então, por convenção, cada interface do computador ou roteador tem um IP. Também é permitido que o mesmo endereço IP seja usado em mais de uma interface de uma mesma máquina, mas normalmente cada interface tem seu próprio endereço IP. Aqui, ó, vamos para entender primeiro como que se dá essa conversão. Ali nós temos, considero o IP de número 128.2.7.9. Internamente esse número ele é convertido para binário, é dessa forma que a nossa placa lá faz a leitura, tá? Então nós temos que fazer essa conversão. Por exemplo, 128 em decimal nós vamos converter para binário, tá? 128 em decimal tem sua representação em binário como 1 precedido de 7 zeros, né? Então lembrando, como que a gente faz esse cálculo? Pode assistir o vídeo lá, tem um vídeo no canal sobre conversão de decimal para binário, bem como de binário para decimal, tá? Depois eu coloco o link na descrição do vídeo abaixo, para quem não lembra como se efetua. Mas eu faço assim, ó, eu efetuo sucessivas divisões por 2, que é a base qual eu quero transformar em binário, né? E pego o seu resto e vou dividindo, até que eu não consiga mais dividir. O resto eu monto o meu número em binário, né? Então aqui nós temos 128 representado como 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? Ou seja, 0 vezes 2 elevado no índice 0, né? É 0, tá? Então o número elevado na 0 é 1, né? Multiplicado por 0 fica 0, né? E assim eu faço, até que 2 elevado na índice, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado na 7 é 128 vezes 1, fica o nosso 128, né? Cuidado, né, pessoal? 2 elevado na 0 é 1, não é 0, tá? Representando também em binário o nosso 2, o nosso 7 e nosso 9, né? Então é assim que nós vamos efetuar a leitura lá a baixo nível, mas nós acabamos representando de forma decimal.
Mas apenas esses números eles não indicam muita coisa, né? Porque como endereçamento IP ele indica o endereço da rede, o computador dentro dessa rede, a gente precisa saber qual que é a máscara de rede, ou seja, a netmask, né? Para identificar a rede e na sequência o computador dentro dessa rede. Isso aqui é um ponto bem importante, pessoal. Identificar a máscara de rede. Se eu der dois IPs para vocês, tá? Olhando eles assim, se são parecidos, eu só vou saber se se encontram na mesma rede se eu souber a máscara de rede, senão eu não sei. Tá? A máscara de rede ela indica quantos bits serão utilizados para identificar a nossa rede. E o que sobrar, né, é utilizado para identificar os nossos computadores, ou seja, os hosts que fazem parte desta rede. Aqui no caso nós temos uma rede, uma máscara de rede, né, classe C, que é representada por 255, 255, 00, aonde o 255 e o 255 é a parte do nosso host. E os, desculpa, perdão, ao contrário, 255, 255 é a parte da rede e 00 é a parte do host. Da mesma forma, nós convertemos para binário. Se vocês converterem 255 para binário, vão ficar todos os nossos uns ali, né? Todos os nossos números uns, são 8 uns. E o 0, tudo 0, né? Outro ponto, então vamos lá. Considere o número de IP 128.2.7.9. Se nós dissermos que sua máscara de rede é 255, 255, 255, que é uma classe C, ponto 0, né? Na classe C, nós estamos indicando que os três primeiros bytes, ou seja, os 24 bits, 255, 255, 255, serão utilizados para identificar a rede. E o último byte, o nosso 0 lá, os 8 bits que sobraram, para identificar o número de computadores que pertence a essa rede, ou seja, os nossos hosts. De forma análoga, se o IP 128.2.7.9 ele está na rede 255, 255, tá? 00, nós temos os primeiros 16 bits, o 255, 255, identificando a qual rede ele pertence, e depois a distribuição dos IPs dados pelos hosts, ou seja, pelos outros 16 bits da nossa rede, né, identificando esses computadores. Lembrando que o endereçamento da rede é conhecido pela porção 0 indicada na máscara. Tá? Vamos então para o nosso primeiro exemplo aqui. Ó. No exemplo, considerando o IP 128.2.7.9, se dissermos que sua máscara de rede é 255, 255.192.0, nós estamos indicando que os primeiros 18 bits serão utilizados para identificar a rede e o restante para identificar host. Então como que a gente faz o cálculo? Pega nossa máscara subrede, né, transforma para binário. 255, 255. A gente sabe que 255 são 8 números binários, né? Perdão, 8 uns, né? Representando 255 em binário. E 192 é representado por 11000. Então a gente faz a conta aqui, ó. 8 mais 8, né? Dá 16 mais os nossos outros 2. Então nós temos 16 bits representando rede e o restante representando host, né? Que são 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, fechando os nossos 32 bits. Então nós temos 2 elevado a 14 possíveis números de host. Então no exemplo anterior a gente viu que a parte dos bits em vermelho indicava o endereço de rede e o em azul endereço de host, né? Então isso significa que uma rede com aquela máscara, voltando ali, era 255, 255, 192, tá? Pode ter aproximadamente 16 mil computadores na mesma rede, tá? Ou seja, 2 elevado na 14. Pega ali, ó, 2 na 18 é para identificar rede e o restante para identificar hosts, 2 na 14. Então são 16.384 computadores, na verdade, números que podem fazer parte da nossa rede, tirando, né, a nossa base, o 0 e nosso broadcast 255, que a gente conversa agora adiante. Então vamos lá. Originalmente o espaço de endereço IP ele foi dividido em poucas estruturas de tamanho fixo, que nós chamamos de classes de endereço. As três principais são a classe A classe B e a classe C. Examinando primeiro a classe A, tá? A classe A, o primeiro bit é 0.
Então ela é assim, ó, ela é representada por 255.0.0.0.0, tá? A classe B, primeiro dois bits é 1 e 0, que é o 255.0.0. Classe C, 255.255.255 e 0. E a classe D, que é utilizada para endereço multicast, e a classe E para endereços especiais reservados. Para ficar mais claro, nessa gama de endereços, representado pelos 8 bits, na classe A, os seus endereços vão de 0 a 127, representando 16.767.216 números de endereços possíveis, né? Ou seja, tu pega os 8 primeiros para a rede, 8 menos os 32, nós vamos ter 24, 2 elevado a 24 para endereços de rede. A classe B, nós temos de 128 a 191, né, que é 255, 25500, ou seja, os 16 primeiros bits representando rede, os outros 16 representando os nossos endereços, né, números de endereços, que seriam 2 elevado a 16, 65.536. E por fim, a classe C, as três que nós mais utilizamos, né, 192 a 223, tá? Que é 255, 255, 255, 0. Então nós temos 2 elevado a 8, que representa os nossos 256 números de endereços, tá? Para a classe. E daí vai de 224 a 239 para multicast e 240 a 255 reservados pela tabela IETF, tá? Classes especiais. As classes especiais na internet, elas não são consideradas públicas, tá? E não são consideradas endereçáveis. Elas são reservadas. Por exemplo, nós temos o nosso local host, tá? Que é uma das classes que nós chamamos de classes especiais, que é representado pelo 127.0.0.0.0. Então, nossos endereços reservados agora, nós temos lá, de acordo com a notação, né? CIDR, né, que mais adiante a gente fala ela, que aqui nós representado por /8, tá, que seria o nosso 255.0.0.0, né, representando os 8 bits de rede, e o nosso endereço IP, que é o 0.0.0, que é uma rede corrente, só funciona como endereço de origem, 10.0.0.0, que é rede privada, 14.0.0, que é rede pública, 39.0.0.0 reservado, e assim vai. Lembra aquilo que eu falei anteriormente no nosso localhost? 127.0.0.0, né? Ou 128 como reservado, e assim vai. Tá? Como eu já falei, o importante é lembrar assim, ó, nossas privadas, nós temos algumas privadas que vocês têm que saberem, tá? Por exemplo, o 10.0.0.0, o 172.16.0.0 e 192.168.0.0, tá? Que são as nossas privadas. Ali, ó, localhost, tá? A faixa de 127.0.0.0, né? O seu endereço broadcast final, que é 127.255.255.255, né? Ou pela anotação CIDR, que seria /8, ela é reservada para comunicação com o computador local, ou seja, que a gente chama o nosso próprio computador, ou também chamado de loopback. Lembrando que significa CIDR, Classless Interdomain Routing, né? Ou seja, ele foi introduzido em 93 como um refinamento para a forma como o tráfego ele era conduzido pelas redes IP, então permitindo a flexibilidade acrescida quando dividindo margens de endereço IP em redes separadas. Promoveu assim o uso mais eficiente do endereçamento IP, por questões de escassez do nosso endereço IP. A gente representa ele, ele é de fácil representação, né? Só utilizamos após o endereço IP /8, quer dizer que a nossa máscara de rede é /8, classe A, que representa o nosso 255.0.0.0. Nessa representação do CIDR, ele representa apenas os endereços de rede, ou seja, os bits que compõem a rede, que é 8. 2 elevado a 8, tá? Perdão, 2 na 8 não, né? Os 8 bits para a rede, tá? Que seria o nosso 255, né? Representando corretamente ali. Que são 8 bits representando rede. 1, tá? Que são os nossos, que representam o nosso 255.
Então, o localhost, ou também endereço loopback, é o 127.0.0/8, né, que ele é uma classe A. Ele permite a aplicação cliente, né, que endereçar o servidor na mesma máquina, sem saber o endereço do host, chamado localhost, né. Na pilha de protocolo TCP/IP, a informação flui para a camada de rede, onde a camada do protocolo IP reencaminha de volta através da pilha. Então, esse procedimento esconde a distinção entre a ligação remota e a ligação local. Das nossas redes privadas, elas são mais de 4 mil milhões de endereços disponíveis, né? Onde nós temos em 3 faixas, são reservadas para redes privadas, que eu falei que é aquela que vocês têm que saberem, 10.0.0, 172.16.0.0 e 192.168.0.0, né? Então elas não podem ser roteadas para fora de rede privada, a gente utiliza só na nossa rede interna, e elas não são roteáveis nas redes públicas, ou seja, nós não podemos utilizar, tá? Que são nossas classes lá, A, B e C, dentro de cada uma delas, que é o nosso 10.0.0, como já falei, até o seu limite ali, que é 10.255.255.255, esse último endereço, que é o de broadcast que a gente fala, mais adiante a gente conversa sobre isso. O outro, 172.16.0.0 até 172.31.255.255, tá? E por fim, o nosso 192.168.0.0 até 192.168.255.255. Lembrando, por convenção, endereços IP, eles são sempre representados por 4 campos sequenciais de números decimais inteiros, separados por ponto. O seu conteúdo assume valor de 0 a 255. Tá? Ou seja, 2 elevado na 8, que dá 256. No endereçamento IP, a gente fala que a gente tem a base e o broadcast. Então, toda rede possui um endereço base e outro para broadcast. O base é aquele nosso ponto zero, que a gente vai usar nos exemplos, que ele faz o endereçamento, identificação da rede. Ele é sempre o primeiro endereço da nossa rede. E o broadcast é aquele último endereço, onde nós utilizamos para enviar mensagem para todos os hosts da rede, tá? Ele é sempre o último endereço da rede, ou seja, nosso caso ali 255, tá? Mas, dependendo qual classe a gente utiliza, pode ser um pouco diferente. Então vamos aqui para um exemplo. Nós temos a nossa rede, 192.168.0.0. Esse vai ser o nosso endereço base, o primeiro endereço dessa rede. Isso aqui, pessoal, é o primeiro endereço da rede, e representando por uma rede classe C, ou CIDR/24. 24 bits para rede e 8 para host. 2 elevado a 8, 256 IPs disponíveis, que vai de 0 a 255. Então o broadcast, que é o nosso último que envia mensagem para todo mundo, é representado por 192.168.0.0. Esse aqui é uma classe C. Tá? Então vamos ali, ó. Outra rede que começa com IP 10.0.0.0, a qual tem a máscara 255.0.0.0, né? Ou seja, uma máscara de classe A, ou CIDR/8, né? Contando aqui, ó, são 8 bits 1, então por isso que é /8. Então 2 na 8 representa a rede, e 2 na 24 representando hosts. Tá? Então o nosso endereço base é o primeiro endereço, o 10.0.0, né, que a gente já disse que a nossa rede partiu daquele dali, e o broadcast, como ele é uma classe A, com CIDR/8, o nosso último endereço é representado por 10.255.255.255. Lembrando, o conteúdo de cada campo pode assumir valores de 0 a 255. Então, se nossa rede tem como endereço base 192.168.0.0, o IP da rede não é utilizado para host, apenas para representar a rede, que é o base, né? E o de broadcast seria para uma classe C, nesse caso, né? 192.168.0.255, usado quando uma determinada máquina quer enviar informações para todas as outras máquinas. Ele não é utilizado para host. Então, nem o 0, nem o 255 para host. Então, a gente diminui, né? Então, se nós temos de 0 até 255, são 256 hosts. Retirando o endereço 0 do broadcast, retirando o endereço de rede do broadcast, né, nós temos 254 hosts em toda a rede, com máscara 255, ou seja, 254 IPs que nós podemos atribuir às nossas máquinas. Tá? Então vamos a mais um exemplo.
Agora nós temos dois IPs e duas máquinas. 192.168.0.1 e 192.168.0.190. Essas máquinas estão na mesma rede? Essa é a pergunta. Bom, sem saber a máscara da rede, né, a gente não tem como saber. Óbvio, né, pessoal? Se isso aqui é um endereço privado, se fosse um 200 alguma coisa, que seria um endereço público, a gente sabe que não está na mesma rede, mas para esse nosso caso aqui. Então, elas estão na mesma rede? Depende. Depende do quê? Depende da nossa máscara de rede. Então, a gente tem que olhar a nossa máscara de rede. Uma boa analogia para ser feita é de um prédio. Por exemplo, nós temos um prédio com endereços 192, tá? Digamos o nosso endereço apartamento é 192 e o outro é 190. A pergunta é assim, ó. Nós moramos no mesmo andar? Bom, 192 e 190 poderia, né? Ou não, tá? Depende. Vai depender, né? Da máscara que nós iremos utilizar. Se a nossa máscara é representada por 1, tá? Ou por 2 dígitos, tá? Na verdade, isso não foi um bom exemplo, né? Porque 190 e 192 ficariam no mesmo andar, né? Digamos 190 e 180, tá? Então 18 e 19. Se nós representássemos por 1 na frente, então a gente estaria no mesmo andar, né? Mas se nossa máscara fosse representada por 2 dígitos, um estaria no 19º andar e o outro no 18º andar. Agora sim, fica claro, né? Então vamos lá. Continuando nosso exemplo. Depende da máscara, né? Então, se nós avaliarmos essa máscara. Digamos que a nossa máscara é CIDIR, né, barra 24, ou seja, 255, 255, 255.0. Nós vamos ter, diminui 24 de 32, né, que são nossos 4 bytes, ou seja, 32 bits para a rede. Então nós temos 2 elevado na 8, 256 endereços, né. Então 24 bits de rede, né, representando 255, 255, 255, né? E 8 bits para host. Com isso a gente faz distribuição. 256 IPs possíveis, né? De 0 a 255. Tendo intervalos entre 192.168.0.0, lembrando o nosso endereço base e nosso endereço broadcast, como é CIDIR barra 24, classe C, né? Então 256 IPs que vão de 192.168.255, sendo então 254 IPs para host. Tirando o base e o de broadcast, nós temos 254 IPs atribuíveis às nossas máquinas dentro da nossa rede. Ou seja, olhando ali para os nossos dois IPs, 192.168.0.1 e 192.168.190, os dois se encontram na mesma rede. Agora vamos para outro exemplo, mesmos IPs, 192.168.0.1 e 192.168.0.190, mas agora nós temos a máscara barra 25, notação CIDIR, né? Lembrando, barra 25, ou seja, nós temos 32 menos 25, que vão dar os nossos 7, 2 elevado na 7 para IPs, para host, né? E 2 na 25 para rede. Vamos distribuir para ver como que fica, se a gente está ou não está na mesma rede. Então ali, ó, máscara 255, 255, 255, 128, ou CIDIR 25. Lembrando lá, os 8 aqui, mais 8, mais 8, mais 1. Dá os nossos 25, sobra 7. 2 elevado na 7, né? Nós temos 128 IPs possíveis, representando rede, né? E 128 IPs representando host e 25 bits representando rede. Distribuindo então dentro do nosso intervalo lá, que parte do ponto 0, 192.168.0.0 até 127, ou seja, de 0 a 127, nossos 128, sendo atribuíveis aos nossos hosts 126. Pego o base, 0.0, e o broadcast, nesse caso aqui, nosso broadcast, lembra que eu falei anteriormente? Nem sempre o broadcast é 255, vai depender da máscara de rede. No caso, nossa máscara é CIDIR barra 25, então 127, né? 2 elevado na 7,
dá 128, né? De 0 a 127, fica nosso número ali. Então, o broadcast dela é 92.180.127. Então, 126 para host. Outro exemplo lá, tá? Outro exemplo não, perdão, né? Então, nós vamos ter, como a nossa máscara é /25, nós temos 128 para host, né? 128 endereços para host. E a nossa outra subrede que nós podemos criar seria 192.168.128. Então a gente poderia dizer que a gente está utilizando a partir de 128, que iria até o nosso 255, o nosso base e nosso broadcast, fechando os outros 128 endereços, ou seja, 126 atribuíveis. No nosso caso agora, o 128 é o endereço base e o 255 de broadcast. Então a gente vai ter duas subredes. Agora eu vou perguntar novamente, fazem parte da mesma rede? Nesse caso não, né? Esse aqui faria parte dessa rede e esse outro desta outra rede, ou seja, um da rede A e o 190 da rede B, né? Então sempre que vocês forem avaliar e o endereço é parecido, vocês façam essa avaliação de acordo com a nossa máscara de rede. Outro exemplo, o 92.180.0 e o 92.180.10. Agora, máscara CIDR /24, representado por 255, 255, 255.0, ou 8 uns mais 8 uns mais 8 uns, fechando os 24 uns da representação CIDR. E fica 8 para host, ou seja, 2 elevado a 8, 256, né? Agora vamos ver, elas se encontram na mesma rede? Tá? Esse exemplo é bem fácil, né? Vamos fazer lá o nosso intervalo, como a gente já aprendeu, pega a nossa máscara, tá? Faz o cálculo lá, sobrou 8 bits para host, né? 2 elevado a 8, 256. Qual que é a nossa base? Partimos ali de 0.0. Então, base 0.0, distribuindo 256, né? De 0 a 255, o nosso broadcast, o 92.180.255 broadcast da nossa... Opa, passei, desculpem. Broadcast da nossa rede, né? Então, se encontram na mesma rede? Se encontram, né? Na mesma rede, apesar deles verdade, bem parecidos, né? Apesar de o IP começar em 92.180.0, tá? A gente olha aqui, ó, 92.180.0 pode achar que é classe B, tá? Mas não, né? Tudo depende da máscara, tá? Olha para a máscara tem representação da nossa rede. Então, nesse caso, se encontram, né? Que fica os nossos 254 IPs, né? Atribuíveis ali, tirando o 0 e o 255, né? Fecha os nossos 254. Por fim, nosso outro exemplo ali, ó. Último exemplo, né? Mais outro exemplo. Agora, a máquina com IP 192.180.0 quer acessar o endereço de um site na internet. Então, IP privado, IP público. 200.200.200.200. Com máscara, CIDR /24, representando por 255, 255, 255.0. Elas conseguem se comunicar? Bom, essa aqui a gente não precisa nem olhar a máscara, né? Se é um IP privado e um IP público, eu já sei que elas não conseguem se comunicar. E aí, o que a gente precisa? Como elas não se encontram na mesma rede? A gente precisa desse carinha aqui, ó, chamado gateway, tá? Então a gente precisa utilizar ele para enviar nossas informações ligando a rede privada à rede pública, tá? Nós vamos utilizar o gateway que vai ser nossa rota no nosso roteador, no nosso modem, ou um servidor ou uma máquina de servidor de internet. Beleza? Então ali a gente pega e cria nosso gateway. Então, para o caso da nossa rede, quem seria o nosso gateway, tá? Quem seria o nosso gateway? A nossa rota de saída. Aí depende, nós utilizamos normalmente, nós temos duas situações que nós utilizamos. A primeira delas, a gente diz que o nosso gateway será o primeiro endereço do IP válido dentro da rede, ou seja, o 92.180.1, tá? Então a nossa rota de saída será dada por ali, para a nossa rede pública, nossa rede externa. Ou então, a outra forma de representar é utilizando o penúltimo IP válido, não é o 255, né? Penúltimo.
que é o nosso 254. Então a rota de saída será dada pelo 192.168.0.254, tá? Acho que dessa videoaula era isso, pessoal. Espero que tenham entendido os nossos exemplos. Lembrando, nós temos lá as nossas IPs, né? Nossas IPs públicos e privados e os reservados, né? Mas os privados vocês têm que lembrarem é o 10.0.0.0.0, né? O 172.16.0.0 e o 192.168.0.0. Lembrando que nós temos essas classes. As mais comuns são a classe A, B e C. Representação via CIDR /8 para a classe A, que é o 255.0.0.0, /16 de CIDR, né, que é o 255.255.0.0, classe B, e por fim, classe C, CIDR /24, representando por 255.255.255.0. Se nós temos dois IPs, que vocês olhando, vocês veem que os dois IPs são privados, como que a gente verifica se eles estão na mesma rede ou não? Então tem que olhar a nossa máscara de rede, né? Olha a máscara de rede, faz a distribuição, lembrando, CIDR /24 são 32, diminui 32 e 24, sobra 8. 2 na 8, fecha o 256. Distribui do IP base até o broadcast para ver se aquela máquina está dentro da rede ou não, tá? Então, pessoal, até uma próxima aula. Espero que tenham entendido e gostado dessa aula. Qualquer coisa, dúvidas, deixem aí nos comentários. Assim que eu puder, eu respondo. Até mais.